Um cristão pode se envolver na política? Um cristão pode ser um cara ativo na política, ele pode ter opinião política. O lugar dele é só na igreja, ele só tem que focar nas coisas do Senhor e as coisas fora da igreja é pecado. Eu sou o Bial Marx e eu posso te ajudar. Antigamente, quando os políticos olhavam para os evangélicos, eles olhavam com um pouco de desdenho, eles consideravam os evangélicos é, leigos, pouco cultos, pessoas que não tinham nada a oferecer, pessoas que não agregavam em nada. Tanto que nenhum político procurava se envolver com religião, nenhum político procurava se envolver com igreja, ninguém procurava voto de evangélico. Os evangélicos eles eram a escória do Brasil, era a escória da sociedade. Porém, com o tempo, as coisas foram mudando, as coisas foram evoluindo e a gente conseguiu uma olha só, bancada evangélica, porque os evangélicos foram se infiltrando em tudo, em empresas que antigamente era pecado, você tinha que focar na obra do Senhor, você tinha que ser muito humilde, você tinha que ser simples, porque os ricos eram considerados pecadores, pessoas que não iriam entrar no reino de Deus. Isso mudou. Então, o evangélico começou a ser donos de empresas, gerentes, CEOs, começaram a entrar nas universidades e começaram a se envolver na política, a ponto de ter uma ala evangélica, certo? Então, a partir desse momento, as igrejas começaram a trazer políticos para os seus cultos. Olha, pessoal, tá aqui o irmãozinho fulano de tal, ele é membro da nossa igreja e está sendo candidato a vereador, está sendo candidato a deputado, votem neles, beleza? Beleza. E esses caras ganhavam. Aí os políticos falaram, mano, tem alguma coisa aí que a gente está perdendo. Tem alguma fatia de bolo que a gente não está alcançando. É, e que fatia é essa? Que todos os candidatos que as igrejas apoiam, esse candidato ganha? E os candidatos que a gente apoia, os nossos candidatos perdem para essa escória que são os evangélicos. Então, a partir desse momento, os políticos começaram a entender que os evangélicos não eram mais escória, não eram mais pessoas leigas, não eram mais pessoas que alienadas. O evangélico era conhecido antes como alienados do mundo, porque tudo era pecado. Aí não. Aí de uns tempos para cá, gente, vamos dar atenção dos evangélicos porque eles têm poder. Os evangélicos agora são maioria no Brasil. Os evangélicos são maioria em todo canto, todo lugar que você olha tem evangélico. Então, precisamos pegar essa fatia para nós. E a partir desse momento, os políticos começaram a vestir uma outra roupagem. E que roupagem é essa? A roupagem do cordeirinho. Por baixo da roupa de cordeiro é lobo, mas por cima é cordeirinho. Então, começaram a apoiar as igrejas, algumas igrejas começaram a ter verbas de político, o que antes era escória, hoje passou a ser palanque de político. E você já deve ter visto por aí muitos políticos nas igrejas, inclusive presidentes, tanto da direita quanto da esquerda, certo? Isso nos traz uma grande reflexão. Até onde vai a fé e até onde vai a religião? Essas coisas podem andar juntas? Essas coisas podem se misturar? É possível ser evangélico e ser um apoiador de alguma causa política? Antes de responder essa pergunta, eu preciso trazer uma frase dita por Jesus. Um dia,
um fariseu falou: Jesus, é certo? Tem que pagar imposto, Jesus. Aqui, ó, nós somos judeus. O povo sofrendo, sem dinheiro. E tá aí o império pegando dinheiro do povo, do filho do seu pai, né, Jesus? Já que você é filho de Deus, então os seus irmãos aqui, ó, estão sofrendo. O que a gente faz? Vamos fazer uma rebelião aqui ou não? É certo pegar o nosso dinheiro e dar a César e pagar imposto? Então Jesus disse: Me dê uma moeda. Então deram uma moeda para Jesus e falaram: De quem que é essa imagem aqui? Pessoal, do César. Então, pois bem, deem a Deus o que é de Deus e deem a César o que é de César. Ou seja, o dinheiro que é de Deus, o dinheiro que é de César. Mas o que a gente pode entender com isso? Que uma coisa não vai anular a outra. O fato de eu ter uma fé em Cristo, o fato de eu ser cristão, o fato de eu ser evangélico é a minha parte com Deus. Agora, o fato de eu morar em um país, eu tenho uma nação, eu sou cidadão, eu tenho direito, eu tenho deveres. Então, essa é a minha contribuição com César. Então, eu tenho a parte que é de Deus e eu tenho a parte que é de César. Uma coisa não pode anular a outra. Então, não é pecado um cristão ter uma causa política, estar à frente de algo político. Porém, isso vai gerar um grande problema. Por quê? A gente precisa entender que a partir do momento em que você pega toda a sua esperança, todas as suas forças, toda a sua devoção e coloca a uma causa política, e essa causa política nunca está atrelada a nada, sempre está atrelada a alguma figura. Alguém sempre vai querer a sua causa política. Pode ter certeza que algum político vai pegar a sua causa para si. E é esse o problema. Um político chamado Lula pegou uma causa para ele. E um político chamado Bolsonaro pegou uma outra causa para ele. E essas pessoas que tinham essas causas não conseguiram desassociar a causa do político. Para eles, eram a mesma coisa. E aí é pecado. É pecado quando você coloca a sua esperança, que deveria ser em Deus resolver a causa, você coloca a sua esperança no político resolver as suas questões. E isso aconteceu com Lula e isso aconteceu com o Bolsonaro. As pessoas começaram a colocar a sua esperança no homem que iria resolver as suas demandas. E pior, pasmem, fizeram isso em nome de Deus. Não, Deus vai abençoar o candidato que eu apoio, porque esse candidato vai defender as minhas causas. Então a causa é sua ou é do candidato? E qual que é o problema disso? O problema é que isso nos cega. Você fica cego. Você não consegue ver os erros do personagem que tomou posse da sua causa. Para você, esse personagem não tem erro. Para você, esse político é idôneo, ele não erra, ele é perfeito. Por quê? Porque você colocou a sua esperança nele. E como você vai colocar a sua esperança em algo que alguém que é imperfeito? Você não vai se permitir. Será que esse político não tomou o lugar de Deus? É muito simples, cara. É muito simples você saber se o político tomou o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Qual que é? É só você criticar. Eu acho que esse político aí que você apoia, velho, não vai pra frente não. Ah, mas como assim? Mas como assim? O cara é enviado de Deus. Deus enviou ele. Você vai ver, Deus vai usar ele. Você cara, mas você não tá vendo que os erros dessa pessoa
Você não tá vendo que essa pessoa comete muitos erros? Tanto de um lado quanto do outro. Eu tô falando aqui dos dois lados. Não tô defendendo nenhum. Então, não é pecado um cristão, um evangélico, ter causas políticas e apoiar candidatos. Não tem problema você apoiar candidatos. O problema é você depositar a sua esperança nesses candidatos. A sua esperança não deve estar em homens, mas sim em Deus. E se você tem vontade de gravar vídeos simples, igual esse, vídeo simples, porém você tem uma casa muito barulhenta, seu áudio do seu celular não é tão bom assim, esse microfone é muito bom, é um microfone condensador que pode estar caindo no mundo, ele só vai captar a sua voz. Eu vou deixar aqui o link do microfone na descrição do vídeo para você comprar e quem sabe até ganhar um dinheirinho, tá bom, pessoal? E aqui na sua direita, aqui na sua esquerda, estarão vídeos que com certeza vão te ajudar. Eu sou o Biel Marques e até a próxima.